E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a nomenclatura RS. Vamos supor que nós tenhamos o átomo de carbono, tá? Aqui nós temos o átomo de carbono. Este átomo de carbono está ligado, evidentemente, com 4 ligantes. Um aqui, outro aqui e outro acolá. Enfim, são 4 ligantes os quais o átomo de carbono está ligado. O que você irá fazer é verificar qual é o ligante que o carbono está imediatamente ligado. Isto é, qual é o ligante o qual o carbono está diretamente ligado. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o carbono aqui e ele está ligado diretamente com outro átomo de carbono, tá? E aí você vai analisar o número atômico deste átomo de carbono. Agora, suponhamos que o átomo de carbono esteja ligado com o átomo de hidrogênio. Então, você vai analisar o número atômico do átomo de hidrogênio. Sempre é assim, você analisa o número atômico do ligante o qual o carbono está diretamente ligado, o qual o carbono está imediatamente ligado. Depois de ter feito esta análise, de ter colocado os números atômicos dos átomos os quais o carbono está diretamente ligado, você irá fazer o seguinte: você irá ver qual é, dentre estes 4 ligantes, os quais o carbono está diretamente ligado, qual destes ligantes apresenta o menor número atômico. Tem que ser o menor número atômico, tá? No caso, normalmente é o átomo de hidrogênio. Então, eu tenho o átomo de carbono central que está diretamente ligado, que está imediatamente ligado ao átomo de hidrogênio. Como o átomo de hidrogênio apresenta número atômico igual a 1, nós sabemos que ele vai perder para todos os outros ligantes. Então, você vai pegar, assim, estou falando grosso modo só para você entender, tá? Você vai isolar este ligante de menor prioridade, que no caso é o átomo de hidrogênio. Você sempre tem que, para fazer os exercícios, sempre você tem que pegar este átomo que tem o menor número atômico e deixar ele para trás. Deixa ele para trás. Como assim? Não estou entendendo. Como assim deixar para trás? A gente não está estudando estereoquímica, não é química no espaço, não tem um negócio para trás, para frente? Então aquele ligante de menor número atômico, ele perde para todos. E como ele perde para todos, ele terá que ficar necessariamente para trás. Ele vai ficar para trás. Caso este átomo, o qual está imediatamente ligado ao átomo de carbono, não estiver para trás, você vai fazer, vai atribuir as prioridades normalmente e aí no final você vai inverter o sentido. Como assim? Não entendi nada. Vocês vão entender que eu vou explicar aqui no exemplo para ficar bem claro, tá? Então, só recapitulando o que eu disse, aqui nomenclatura RS, deixamos sempre o elemento de menor prioridade. O que eu quero dizer com menor prioridade? Aquele que perde para todos, para trás. Quando está para trás, você não muda. Então, se está para trás, deixa para trás, Você não muda, porque o esquema é deixar para trás. Se está para trás, beleza, fechou, não mexe mais nada, tá? Bom, não é por... Tá, agora eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem melhor, tá? Eu vou apagar, depois vocês voltam o vídeo. Então, vou fazer assim, Pessoal, olha só o composto que eu tenho. É o seguinte, eu tenho esse composto aqui, CH2, deixa eu escrever mais para a esquerda, vê se dá para enxergar. Dá, CH2, OH, tá? Aí o que vai acontecer? Ele está fazendo uma ligação com o carbono central aqui, tá? Aí eu vou ter um tracejo assim, todo pintadinho aqui.
tá? Tudo bem, pessoal? Aqui eu vou ter CH2, CH3, tá? Aí aqui eu vou ter uma metila. Deixa eu escrever mais aqui para não confundir. Escrever assim, ó. E aqui eu tenho o hidrogênio, tá? Aí eu vou representar um outro composto aqui ao lado. Vê se dá para enxergar. Acho que dá para enxergar, ó. Vou fazer aqui, ó. Carbono, tá? Ligar a CH2OH. Aí aqui CH2, CH3, tá? Aí aqui vou colocar o hidrogênio e aqui eu vou colocar metila, tá? Dá para enxergar? Pessoal, a parada é a seguinte, olha só. Estão vendo esse composto? Vou até puxar a câmera mais para cá para focar melhor vocês entenderem. Você sempre vai analisar o átomo central, que é o carbono. E aí você vai analisar qual é o ligante o qual o carbono está diretamente ligado. Ele está diretamente ligado para o carbono, né? Aqui também ele está diretamente ligado com o carbono. Aqui com o hidrogênio. Aqui com o carbono. Bom, por enquanto, quem vai perder? Vai ser o hidrogênio. Ele perde para todos, ó. Ele perde. Então, quando o elemento que perde, mas por quê? Você não entendeu por que ele perde para todos? Porque ele apresenta o menor número atômico. Então, como o hidrogênio apresenta o menor número atômico perante os demais ligantes, os quais o carbono está diretamente ligado, você tem que deixar ele o quê? Para trás, tá? Então, primeiro, você vai colocar, atribuir a ele a menor prioridade. Então, ele vai ter prioridade 4. Por quê? Porque ele perde para todos. Então, esse aqui é um 4, tá? Então, ele tem prioridade 4. Isso aqui significa o quê? Essa representação aqui significa que o hidrogênio ele está para frente ou para trás? Ele está para trás. Isso aqui significa que está para trás. Lembra, quando o átomo, né, digamos assim, já está para trás, como é o caso aqui, você não muda, você deixa do jeito que está. Então, deixa ele do jeito que está. Tá? Então, aqui vai ser 4. Parece um 9, mas esse aqui é um 4. Tá? Ó. Esse aqui é um 4. Ele tem menor prioridade. Agora, vamos analisar os outros aqui. Empatou carbono, carbono, carbono. Acontece que você analisa o próximo, né, átomo subsequente. Depois do carbono não é oxigênio? Aqui depois do carbono é hidrogênio. Hidrogênio perde. Então esse aqui vai perder, esse aqui ganha. Mas esse aqui ganha desse aqui? Não, né? Porque o átomo o qual esse carbono está ligado na sequência é outro átomo de carbono. O oxigênio ganha para carbono. Perceba que eu estou analisando já o segundo ligante, né? Oxigênio com carbono. O oxigênio ganha, então ele vai ter prioridade 1, de primeiro, porque ele ganha para todos esses daqui, tá? Depois vai ser quem? Depois vai ser esse aqui, né? Por que vai ser esse aqui? Porque o segundo átomo, que no caso é o carbono, ganha para hidrogênio. O hidrogênio perde. Então depois na sequência vem esse aqui. Tá? Pessoal, esquece o 4. Você analisa, porque você isolou ele, deixa ele quieto. Então qual é a sequência? 1, 2, 3. Então o sentido é como? O sentido é assim. Pessoal, esse sentido é o sentido do relógio, né? Então ele é R. Esse aqui é o R. Tá? Esse aqui é o R. Pessoal, olha só. Como o hidrogênio está para trás, então você deixa ele desse jeito. Caso este hidrogênio estivesse para frente, né, ou seja, a representação fosse toda pintadinha assim, nós teríamos que inverter, nós teríamos que colocar S.
Então, se a prova de vestibular, o FGD já cobrou isso aqui, perguntar qual é o nome desse composto. Esse composto chama-se o quê? 2-metil-1-butanol, tá? Ou, aliás, a gente tem que utilizar a nomenclatura RS, né? Então vai ser R, né? 2-metil-1-butanol, né? R é assim, eu coloco entre parênteses, não tenho certeza. Mas o que interessa é que ele é o R. Isso que vai fazer diferença, né, em relação aos outros candidatos que forem fazer a prova. Tem que saber esse negócio. Então é R2-metil, né? O que? 1-butanol. Tá? 1-butanol. Tudo bem, entendeu? Vamos analisar esse outro aqui, ó. Mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual dos ligandos com qual o carbono está diretamente ligado apresenta a menor prioridade. No caso, normalmente é o hidrogênio. Então ele vai perder para todos. Então ele tem prioridade 4. Tá? Depois você analisa os demais que sobraram. Esse aqui vai ganhar, porque está ligado. Porque como empatou carbono, você analisa o segundo átomo que está ligado, subsequente. No caso é oxigênio, hidrogênio e aqui carbono. Então esse aqui é o de 3, né? Então ele já perde para os outros, né? E esse aqui é o segundo, né? Depois do oxigênio, o de maior número atômico é o carbono. Aí você isola o 4 e analisa só o 1, 2, 3. Opa, 1, 2, 3. Então o sentido é como? O sentido é assim, ó. Né, ó? Ele vem assim, ó. 1, 2, 3. Esse sentido é o sentido anti-horário. O anti-horário nós representamos por S. Tá? Pessoal, perceba que o elemento de menor prioridade, que é o hidrogênio, já está para trás, porque isso significa que está para trás. Pessoal, tem que saber ler esse negócio. Se não souber ler isso aqui, não faz. Isso aqui significa que está para trás. Então, ó, vou escrever aqui, ver se dá para enxergar. Vou puxar aqui, ó. Senão, ó, vou fazer assim, ó. Essa representação aqui significa que está para trás. Então, para trás. E essa representação aqui, ó, toda pintadinha, significa que está para frente, tá? Então, eu faço uma pergunta para finalizar a aula. Se nós tivéssemos, ao invés do hidrogênio estar assim, desse jeito, né, todos esses risquinhos assim, ao invés disso fosse assim, quer dizer que ele estaria o quê? Estaria para frente, né? E você não pode deixar ele para frente. Então você iria fazer normal, você ia fazer todo esse procedimento que nós fizemos, só que aí no final você inverteu o sentido. Ao invés de ser S, seria o quê? Seria R, tá? Muito obrigado.